Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. Nós temos estudado o capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde, em sua última metade, o apóstolo Paulo fala do contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Já tratamos nos nossos últimos episódios a respeito das obras da carne. Hoje nós vamos falar desse contraste que Paulo apresenta como sendo a resposta bíblica em relação à vida de um cristão às obras da carne. Gálatas capítulo 5, versos 22 em diante, Paulo diz assim: mas, ou seja, fazendo um contraponto àquilo que ele estava dizendo em relação às obras da carne, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É muito interessante como o apóstolo Paulo apresenta aqui o fruto do Espírito como sendo a evidência natural daqueles que de fato tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Existe algo de interessante no fruto do Espírito. Porque veja, se por um lado, quando Paulo vai tratar das obras da carne, e ele vai elencando cada uma delas, quando ele fala do fruto do Espírito, ele não se refere ao fruto como sendo os frutos do Espírito, mas ao fruto do Espírito. De maneira que estas características que Paulo vai elencando como sendo pertencentes do fruto do Espírito são características de um único fruto. E eu me lembro que há alguns anos, quando durante a pandemia eu ensinava as crianças da minha igreja a respeito do fruto do Espírito. E fiquei ali pensando de que maneira lúdica eu podia comunicar essa verdade para as crianças acerca do fruto do Espírito, como sendo um fruto que é caracterizado por várias evidências que conversam entre si. E foi então que eu pensei na mexerica. A mexerica é uma fruta interessante, porque é um fruto que é dividido em várias partes, que apesar de serem únicas, elas estão conectadas entre si e juntas elas compõem um fruto. E por que eu acho que essa informação é importante e relevante? Porque se por um lado, quando nós tratamos de as obras da carne, nós poderíamos olhar para aqueles pecados e pensar, bom, eu não tenho problema com ciúmes, mas talvez eu tenha problemas com inimizade. Discórdias? Não é algo que diz muito a respeito de mim. Ah, mas impureza sexual é algo que eu preciso combater. Então veja, as obras da carne, existe a possibilidade de você ser mais levado ou mais inclinado a determinadas obras da carne e menos para outras. Isso não acontece com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é amor ou alegria, não é paz ou longanimidade, não é uma característica em detrimento da outra. E isso é fundamental no texto, porque Paulo diz que o fruto do Espírito é. Portanto, quando Paulo diz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Paulo está dizendo que todas estas coisas estão tão intimamente ligadas, conectadas entre si, que elas não podem ser separadas. O fruto do Espírito é a evidência de todas estas características juntas ao mesmo tempo. E veja como esse é um grande desafio para nós. Paulo diz
que ao mesmo tempo que devemos expressar alegria e paz, nós também devemos expressar essa alegria e paz com bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão. O domínio próprio é a oposição às obras da carne. E como eu disse, se por um lado existem áreas específicas das obras da carne onde cada um de nós é mais ou menos inclinado, o domínio próprio é aquilo com todas as suas características. É aquilo que domina todo o nosso coração. Portanto, o convite da palavra de Deus para nós, ao tratar do domínio próprio como uma resposta às obras da carne, é experimentarmos cada uma destas evidências como sendo parte integrante de um todo, que aqui Paulo chama de fruto do Espírito. Paulo chama estas ações aqui, essa maneira de viver como fruto do Espírito, porque como ele começa essa sessão de texto, lá no verso 16, todas estas características é o resultado da interação, da ação do Espírito Santo no coração do ser humano que foi, por Deus, regenerado. Então, são consequências naturais da ação do Espírito Santo. E Paulo diz, para concluir, isso não é opcional, não é algo que nós podemos eventualmente expressar. O fruto do Espírito não é algo sazonal na nossa vida, porque ele diz, os que são de Cristo, ou seja, referindo-se àqueles que produzem, aqueles que apresentam o fruto do Espírito, crucificaram a carne. Aqui, carne é uma referência à natureza pecaminosa, aos pecados e às obras da carne, com suas paixões e concupiscências. O que Paulo quer dizer é que nós não apenas podemos expressar o fruto do Espírito, mas nós devemos. E ele usa uma expressão muito interessante, porque nós, os cristãos, nós crucificamos a carne. E aqui uma menção muito bonita àquilo que Cristo fez quando levou sobre si o peso dos nossos pecados na cruz do Calvário. Nós sacrificamos uma vida de pecado por causa daquilo que Cristo fez. E nós não vivemos mais debaixo desse jugo. Se vivemos no Espírito, e aqui Paulo está dizendo, se nós dizemos que somos cristãos e vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É muito interessante que, para concluir, Paulo fala a respeito da importância da coerência. Se nós dizemos que somos cristãos, se dizemos que somos filhos de Deus, se dizemos que temos o Espírito Santo, andemos em conformidade com o nosso discurso. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui, Paulo volta a tratar de uma questão específica que estava acontecendo na igreja da Galácia. Então veja, meus irmãos, que ao falar do fruto do Espírito, e não dos, é do fruto do Espírito, nós estamos falando de vários aspectos que compõem o processo de santificação que Deus opera em nosso coração desde a nossa regeneração, desde que fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, e esse processo vai terminar quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor na glória, quer pela nossa morte, quer pela sua vinda. De maneira que o fruto do Espírito é a grande evidência visível da nossa conversão. Portanto, nós não podemos ser bondosos em detrimento de sermos longânimos, pacientes. Nós não podemos expressar domínio próprio em detrimento da alegria e da paz. O domínio próprio, ele está casado, unido intimamente com uma vida alegre, pacífica, uma vida contente na presença de Deus. De maneira que nós precisamos revisitar o nosso coração, para que possamos investigar
se o domínio próprio ou se estas características do fruto do Espírito fazem parte constante da nossa vida. Porque o fruto do Espírito não é opcional para crentes verdadeiros. E eu sei, esse é um grande desafio para nós. Entendermos que o fruto do Espírito, ele é aqui dividido em vários aspectos, mas que apesar de serem mencionados separadamente, eles acontecem numa relação dialética, onde eles se conversam e eles se expressam conjuntamente. Que o Senhor nos ajude a não apenas viver no Espírito, mas também andar no Espírito, evidenciar o fruto do Espírito. Eu quero convidar você para que oremos, para que Deus nos ajude a apresentarmos uma resposta biblicamente orientada às obras da carne, vivendo o fruto do Espírito. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu a alegria e o privilégio de estudarmos, ó Deus, o capítulo 5 da Carta aos Gálatas e sermos por esse texto tão extraordinário exortados. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor traz instrução para o nosso coração e na ação do Teu Espírito nós somos tocados por Sua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude para que no curso da nossa vida possamos, ó Deus, em resposta à Sua palavra, ó Deus, responder com fé. Que possamos, ó Deus, nos esforçar com tudo o que nós temos, com aquilo que nós podemos, para evidenciar o fruto do Espírito na nossa vida. Não apenas naquilo que nós dizemos, mas também naquilo que nós fazemos. E tudo isso, Deus, para a glória do Senhor, para a bênção das pessoas à nossa volta e para a nossa edificação e crescimento. Que o Senhor seja louvado e engrandecido na nossa vida e pelo nosso testemunho. Em Cristo Jesus. Amém. Eu espero que esse tempo de estudos no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas tenha sido útil para você. Hoje nós encerramos aqui essa minissérie no capítulo 5 de Gálatas. Mas embora esta minissérie termine aqui, o Café com Bíblia continua. E amanhã nós teremos outros estudos, novas reflexões, tudo isso pensando em abençoar a sua vida. Então, esteja conosco para o nosso tradicional e especial Café com Bíblia. Deus te abençoe. Tchau.